Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, nós iremos fazer a correção da avaliação parcial. Na próxima semana, sim, nós teremos as avaliações bimestrais. E aí eu quero aproveitar esta aula de hoje para a gente comentar as questões da prova parcial, para reforçar, para fazer entender melhor aquilo que a gente está estudando nessas últimas aulas, para que vocês possam sair ainda melhor na avaliação bimestral do que saíram na avaliação parcial, tá? Então, vocês peguem aí o caderno, o material de vocês, para que a gente possa fazer uma boa correção, vocês possam tirar qualquer dúvida que, porventura, ainda existe neste assunto de área e volume, tanto do paralelepípedo como do cilindro. Então, vamos em frente. A primeira questão da nossa avaliação parcial dizia o seguinte: na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta para paredes completamente cheia. Observe as dimensões desta lata. Então, eu tenho aqui a lata de tinta, que tem 2 decímetros no comprimento, 1,5 decímetro na largura e 6 decímetros na altura. O volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos nós temos aqui as alternativas, vamos então fazer o cálculo. A questão é muito simples. Nós queremos descobrir qual é o volume desta lata. Ora, esta lata é um paralelepípedo. Nós aprendemos, creio eu, muito bem, que o volume de um paralelepípedo é calculado por esta equação. O volume é o comprimento vezes largura vezes altura. Então, a gente faz aqui a substituição, tá? Volume vai ser igual ao comprimento, que é 2, a largura, que é 1,5, e a altura, que é 6. Fazendo-se os cálculos, eu vou ter 2 vezes 1,5, que é 3, vezes o 6, e finalmente eu encontro a resposta, que é 18 decímetros cúbicos de volume. Então, primeira questão, resposta correta é 18. Então, muito simples a primeira. Vamos para a segunda. Uma embalagem de talco de forma cilíndrica possui 15 centímetros de altura e base com 3 centímetros de raio. Qual é o volume máximo em centímetros cúbicos de talco que essa embalagem comporta? Olha, não é necessário, a gente pode responder essa questão sem precisar fazer nenhum tipo de desenho, mas por uma questão didática, eu então resolvi fazer este desenho aqui para ajudar a gente a visualizar melhor a questão. Então, imagine que esta aqui é a embalagem de talco, que tem a forma cilíndrica. Ora, a questão diz que a altura deste cilindro é de 15 centímetros e que o raio da base mede 3 centímetros. Então, nós queremos saber qual é o volume máximo em centímetros cúbicos, ou seja, eu quero volume. Então, novamente, eu vou agora aplicar a equação do volume de cilindro. Como é que eu calculo o volume de cilindro? Através desta equação. Π vezes raio ao quadrado vezes altura. A gente faz a substituição. Vamos ter V igual ao π. Veja, eu não vou substituir o π, porque eu estou observando que nas alternativas o π apareceu. Significa, então, que ele não foi substituído aqui no cálculo. Quem é o raio? É 3 ao quadrado vezes. Quem é a altura? É 15. Seguindo em frente, vamos ter volume igual a π. 3 ao quadrado é 9 vezes 15
15 vezes 9 é 135, vezes π, 135π. Portanto, o volume máximo em centímetros cúbicos deste recipiente aqui de talco, desta embalagem de talco, corresponde ao valor de 135π. Então, a questão também sem muitas dificuldades. A questão número 3 é mais fácil ainda. Não tem cálculo nenhum, é apenas trabalhando a ideia, o conceito, né, que a gente tanto falou aqui. Diz assim: a siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Esta figura. Eu destaquei aqui de vermelho a pergunta: o produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Quais são as três dimensões da peça? O comprimento, a largura e a altura. Ora, o produto, pessoal, é a multiplicação. O produto é o resultado da multiplicação. Então, é o mesmo que dizer que a multiplicação destas três dimensões resulta em quê? Bom, nós explicamos muito bem, isso foi muito debatido, muito falado, muito repetido, que em um paralelepípedo, quando a gente multiplica as três dimensões, a gente encontra o volume, a gente encontra a medida de volume deste paralelepípedo. Portanto, nesta questão, é apenas uma questão conceitual, como já falei, e a resposta certa é volume. O produto das três dimensões vai me dar o volume. Então, eis a terceira questão. Vamos para a quarta. Qual é a área total de um cubo cuja aresta mede 5 centímetros? Então, eu tenho aqui um cubo, a aresta mede 5, no caso é centímetro, porque está dito aqui no enunciado, e eu quero calcular a área superficial. Bom, como é um cubo, o que é um cubo? O cubo é um paralelepípedo especial. É um paralelepípedo em que todas as arestas têm a mesma medida. Então, se aqui mede 5 e isto é um cubo, quer dizer, então, que aqui também mede 5 e aqui também mede 5. Todas as dimensões medem 5. Como calcular a área superficial de um cubo? Bom, a gente aprendeu isso lá atrás, numa aula de explicação. Para a gente calcular a área de um cubo, é só pegar 6 vezes a aresta ao quadrado. Eu posso até fazer um comentário sobre essa fórmula para relembrar. Porque se você não soubesse essa fórmula, você também teria condições de resolver essa questão. Olha, a primeira pergunta que faço é o seguinte: quantos quadrados formam esse cubo? Se você contar direitinho, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 quadrados. Como é a medida da área de um quadrado? A área de um quadrado é o lado dele ao quadrado. Nesse caso aqui é a aresta, ou seja, este lado vezes este lado. Como esses lados são iguais, porque é um quadrado, então ficaria o lado ao quadrado. Então, se eu pegar 5 vezes 5, eu vou ter a área deste quadrado aqui. Mas quantos quadrados eu tenho? Eu tenho 6. Então, eu pego esse resultado, né, que é a aresta ao quadrado, 5 vezes 5, e multiplico por 6, porque são 6 quadrados. Então, por isso a fórmula fica deste jeito aqui, né, neste formato. 6 vezes a aresta ao quadrado. Aí é só você substituir. A área vai ser igual a 6 vezes. Quem é a aresta do cubo? É 5. Então, 5 ao quadrado. Vamos ter a área igual a 6 vezes. Quanto é 5 ao quadrado? 25. E aí, multiplicando 6 vezes 25, são 150 centímetros quadrados, e marcamos o item que corresponde à resposta certa, 150 centímetros quadrados. Então, nenhuma dificuldade. Vamos então para a última questão, quinta questão, que talvez tenha sido aquela questão que gerou um pouco mais de dificuldade. Eu percebi que quem errou alguma questão na prova errou mais esta questão. Então, vamos fazê-la com bastante tranquilidade para a gente entender bem. Diz assim: as medidas internas da carroceria de certo caminhão são de 1 metro de altura, 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Esse caminhão transportará tijolo cujas medidas são mostradas na figura.
o número total de tijolos que esse caminhão suporta carregar é de... Aí nós temos aqui o tijolo ele tem 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Eu fiz uma observação na prova, que era necessária, dizendo o seguinte, que 10 centímetros, se a gente transformar 10 centímetros para metro, equivale a 0,1 metro. E se eu transformar 20 centímetros para metros, vai equivaler a 0,2 metro. Então, é importante colocar essas medidas em metro, porque as medidas do caminhão estão em metro. Então, a gente não pode trabalhar com unidades diferentes, ok? Também não é necessário, mas imagine que o caminhão que a gente vai utilizar é este aqui que eu estou mostrando na figura. O que é que o enunciado da questão me disse? Ele me disse que o comprimento deste caminhão mede 6 metros. Aqui está. Me disse também que a largura deste caminhão são 3 metros. E também está dito no enunciado que a altura, né, ou a profundidade aqui da carroceria é de 1 metro. Então, aqui são as dimensões do caminhão. Ora, esta caçamba aqui do caminhão, pessoal, ela tem o formato de um paralelepípedo, tá? Ela tem o formato de um paralelepípedo. Eu vou colocar tijolos aqui dentro, até nivelar aqui com o limite de cima da carroceria. E aí pergunta quantos tijolos desse aqui eu vou poder colocar dentro desse caminhão. Bom, uma maneira de resolver essa questão é a seguinte. Eu vou calcular primeiro o volume da carroceria, qual é o tamanho dessa carroceria, qual é o espaço que eu tenho dentro dessa carroceria. Vamos lembrar, volume é calcular o espaço, né? Ocupado, né? No caso, que é o espaço vazio, onde eu vou colocar os tijolos. Como calcular o volume de um paralelepípedo? Sabemos isso muito bem. O volume é comprimento, largura vezes altura. Substituindo aqui as dimensões do caminhão, o volume vai ficar o comprimento, que é 6, a largura, que é 3, e a altura, que é 1. Fazendo o cálculo, o volume é de 18 metros cúbicos. Perdão, mil perdões, eu coloquei aqui quadrados. Não é quadrado, eu estou calculando um volume. Aqui foi um erro meu, ok? São 18 metros cúbicos de volume. Muito bem. Já sei que o volume da carroceria é 18 metros cúbicos. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o volume do tijolo. Ou seja, eu vou calcular o tamanho de um tijolo. Saber qual é o volume desse tijolo. Só que o volume é a mesma forma, só que eu não vou usar as medidas em centímetros, eu vou usar as medidas em metro. Por quê? Porque o meu volume está em metros. Então, eu digo o meu volume do caminhão. Então, o volume do tijolo é importante que também esteja em metros cúbicos. Substituindo, eu vou ter que o volume vai ser... Qual é o comprimento? O comprimento do tijolo é 20 centímetros, mas 20 centímetros é 0,2 metros. Aqui está. Largura. A largura do tijolo é 10 centímetros, que é 0,1 metro. E a altura do tijolo também vai ser 0,1 metro. Fazendo o cálculo, eu vou ter 0,002 metros cúbicos. Mais uma vez, eu peço desculpas por ter colocado esse quadrado aqui. É metros cúbicos, a medida correta para volume. Muito bem. Eu tenho o volume do caminhão, ou seja, eu tenho o volume do espaço vazio, e eu tenho o volume do tijolo, de cada tijolo. Ora, para saber quantas vezes esse volume vai caber aqui dentro, é muito simples, é só a gente fazer uma divisão. Basta eu pegar os 18 metros cúbicos e dividir por 0,002 metros cúbicos, que é o volume de um tijolo. E nós estamos usando raciocínio aritmético. Então, vamos lá. O total de tijolos vai ser 18 metros cúbicos, que é o volume da carroceria, que vai ser dividido pelo volume do tijolo, que é 0,002 metros cúbicos. Feita essa divisão, nós encontramos o valor de 9.000. Portanto, a resposta correta
são 9.000 tijolos. Dentro desta carroceria, cabem 9.000 tijolos iguais a esse aqui. Ok, pessoal? Então, está feita a correção. Como eu já falei para vocês, nós vamos ter uma prova na semana que vem, tá? E aí, eu vou deixar apenas uma atividadezinha aqui para vocês resolverem em casa e me enviarem, tá? Então, qual é a atividade aqui? A atividade é apenas explorando aquilo que nós estamos trabalhando, área, volume, capacidade, né? Então, diz assim, calcule a área superficial, o volume e a capacidade em litros dos recipientes abaixo. Então, para cada um destes aqui, você vai fazer 3 cálculos. Para este recipiente aqui, você vai calcular a área superficial, como se estivesse calculando a quantidade de plástico usada para fabricar esse recipiente. Vai calcular o volume, tá? E uma vez que calculou o volume, você vai dizer quantos litros cabem dentro dele. Lembrando, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Lembrando isso aí. Então, você faz o cálculo para este aqui, aqui as medidas, que tem o formato de um paralelepípedo, e vai fazer a mesma coisa com este recipiente. Só que esse recipiente aqui, como vocês podem ver, ele é cilíndrico. Então, vocês vão calcular a área superficial aproximada, lógico, porque aqui tem algumas, né, diferenças, então vai ser uma área aproximada. Vão calcular o volume em metros cúbicos e, tendo o volume, vocês vão dizer quantos litros também cabem dentro deste recipiente. Esta é a atividade de vocês que fica para ser resolvida na aula de hoje. Vocês vão responder bem organizado, bem legal aí no caderno de vocês e mandar a foto para mim via o WhatsApp. Então, muito bem, esta foi a nossa aula, tá? Agradeço aí pela atenção de vocês e espero que vocês tenham compreendido bem o assunto, tá? Então, façam atividade, um abraço e até a próxima aula.